Muito bem, pessoal, logo mais teremos Cruzeiro e Atlético às 19 horas. O time celeste já foi escalado e teve 3 grandes jogadores titulares fora dessa lista, né? Estou trazendo aqui para vocês mais um corte da mídia esportiva, trazendo mais informações desse jogo e tudo sobre os bastidores do Cruzeiro que não para de repercutir, né, gente? Então, bora conferir tudo isso aqui agora, mas antes verifique se você já está inscrito aqui no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Mas a pressão vai ser grande. Tem que ser. Pra cima do Diniz. Tem que ser. Tem que ser, ó. Até porque o elenco que ele tem nas Exato. mãos hoje... E ele veio parar no Cruzeiro por quê? Ser um técnico campeão da Libertadores. Então não tem como. Eu tô atrapalhando, deixa você... Não. Já tô abrindo o programa com você exatamente porque esse era o ponto, né? A campanha ruim do retorno, a manutenção... E aí começou, etc. Não sei o quê, empatou com o São Paulo, empatou com o Atlético e tal. Aí ganhou do Tombense, aí a turma já deu uma relaxada. Agora, de fato, a pressão para cima dele vai ser muito grande, pelos reforços que ele ganhou. E, sinceramente, são efetivamente reforços. Os caras que entendem melhor as informações que ele passa, porque os caras têm mais qualidade, obviamente eles ficam com mais facilidade para executar o que ele pede. Então é pressão, cara, é o que eu falei. E ainda não deu match, veja bem, não tem ninguém querendo plantar crise, querer fazer uma onda, uma fumaça, mas ainda não deu match torcida com o Diniz. Não, isso aí, torcida, boa tarde pra você, pros amigos, torcida... Só pode você falar que torcida não tem importância. Não, claro que eu não vou falar uma bobagem dessa. Tá aqui, ó, já te deu aula, não precisei nem de abrir a boca. Eu tenho humildade para reconhecer que eu aprendo a cada dia com vocês. E todos nós aprendemos juntos, obviamente. Boa tarde pro telespectador também. Qualquer torcedor, como é que ele se arrefece? Como é que ele fica tranquilo? Resultados começam a acontecer. Aqueles não resultadistas, calma, jovem, aqueles não resultadistas, como no meu caso, além dos resultados, precisam de enxergar se acontece ou não o trabalho. Para mim, o Diniz ficou devendo nas duas frentes, no ano passado. Resultados e o trabalho dele. Então, ele precisa de entregar. Paulo Pesolano, o grande papa, dizia o seguinte: os resultados são um combustível para qualquer trabalho seguir adiante. O Diniz, por conta daquilo que deixou de fazer nos jogos em que dirigiu o Cruzeiro em 2024, obviamente começa com um pouco mais de tensão, eu diria, por uma parte da torcida. Porque tem sim uma parte da torcida entendendo que é o início da temporada 2024, que essa pré-temporada vai até a 8ª rodada do Campeonato Mineiro. E é claro, ninguém está falando que, então os resultados precisam de acontecer só depois disso. Obviamente que não, até porque ele precisa de vencer na primeira fase do Campeonato Mineiro para chegar à etapa seguinte. Mas eu acho que ele vai conseguir trazer um pouco mais de paciência por parte do torcedor à medida que ele for desenvolvendo o time, os torcedores poderem observarem isso dentro de campo e, é claro, os resultados irem acontecendo. HG? Deixa eu só passar pelo Caio Fábio aqui, Dolly e o Eltim também está por aqui. O Caio, estava agora ali no Band News, na área, na Band News. Aliás, aproveito para anunciar, né? E para você que ainda não sabe, eu, Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes, a mesma turma aqui, sempre 11... O Caio, estava falando lá no programa, um momento desse aí, há cerca de 1h30, sobre a questão, e a gente passou pela pressão que vai ser no Diniz, porque ele recebeu muitos e ótimos reforços, mas a importância também, por outro lado, de você não reforçar. Quando você reforça o seu time titular, como o Cruzeiro reforçou, cara, o que você ganha de elenco, de banco, porque mesmo com as ausências hoje, se o Diniz escala, até o Valu deu a escalação que ele entende que pode entrar em campo, ainda assim no banco você continua com qualidade. Mesmo você abrindo mão de alguns jogadores que não vão jogar hoje, você olha para o banco e você ainda tem qualidade. Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos amigos, a cada um que está acompanhando mais um Donos da Bola. Com certeza, o Cruzeiro não ganhou só em qualidade, mas em profundidade de elenco, né? E todo elenco que quer buscar títulos precisa de ter isso, esse estofo. Até mesmo dentro do Campeonato Mineiro, que é um grande objetivo do Cruzeiro. Um clube do tamanho do Cruzeiro não pode se permitir ficar 6 edições seguidas sem vencer. E vale lembrar que tem uma grande maratona pela frente dentro do próprio estadual, né? Porque o Cruzeiro até o dia 12 de fevereiro vai jogar em meio de semana e fim de semana.
impossível jogar com o mesmo time, com o time principal em todos os jogos. Então até por isso o Diniz já deixou claro que ele vai fazer um rodízio até acima do normal. Então tá dentro do programado, por exemplo, o Gabigol ficar de fora, o Matheus Pereira ficar de fora do jogo de hoje, mas mesmo assim, será um time forte e até mesmo mais com cara de time titular do que, por exemplo, no confronto contra o Tombense. O Diniz está certíssimo. Boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente. O Diniz está certíssimo em fazer esse revezamento. Eu acho que ele tem que utilizar mesmo o elenco pomposo que foi feito, né, de grande qualidade, foi feito justamente para isso, para ele poder girar o elenco e mostrar toda a força que tem. Mas uma coisa eu coloco, o Diniz, ele também vai ser cobrado e muito por desempenho. Porque principalmente pela questão de dúvida que surgiu no fim da temporada passada, com toda a questão de Diniz fica ou Diniz sai. E acabou que o Diniz ficou numa reunião depois com o Pedrinho, com o Alexandre, foi tudo acertado e o Diniz continuou para a temporada de 2025. Não só por isso, mas por tudo que já foi cobrado dele na temporada passada, vai se exigir desempenho desse time também. Porque você entregou para ele muita qualidade. E mesmo ele tirando uma peça ou outra, você vê que o time do Cruzeiro ainda tem qualidade. Então esse time tem que entender o que o Diniz pede e colocar em prática dentro de campo. Vai ser cobrado desempenho ao Diniz, além de resultado. E aí, Alexandre do Rabelo? Tá tudo dentro muito de uma normalidade, assim, esse início de ano do Cruzeiro, né? A cobrança em cima do Diniz, ela é natural, porque se a gente pegar, né, na somatória, né, o ano passado faltou desempenho e faltou o time assimilar melhor as ideias do Diniz. Aí a justificativa para ele ficar foi qual? Faltava qualidade pro elenco, então agora ele vai ter mais qualidade. Foi dada a qualidade para ele, o papel da diretoria tá feito. Pelo menos no primeiro momento, primeira janela, concluída, elenco fechado, ele tem as peças para trabalhar. Então agora é a hora dele mostrar o resultado dele. Então dentro desse cenário que já do desempenho. tá totalmente normal dentro do cenário que foi construído de uma já maneira gradativa, né? Exato. O Cruzeiro não vai jogar em janeiro. Como Não, ele, claro, né? claro. Tudo Entendendo o processo. Passando por estágios. Entendendo o processo, mas com o entendimento também de que o Diniz, agora que ele recebeu as peças, ele também vai precisar entregar mais. Porque perto de 30% de aproveitamento, muito baixo porque o Cruzeiro, mesmo no ano passado, podia entregar, porque entregou mais em outro período da temporada. E sobre girar o elenco, eu vejo como uma coisa totalmente natural também, porque o Campeonato Mineiro serve para isso, desde que esteja tudo conversado internamente, combinando com os jogadores, você descansa em tal, você descansa em tal, vou usar desse jeito, desde que faça sentido na cabeça também do atleta, totalmente normal girar o elenco, você consegue ter um time que ao mesmo tempo é forte, ao mesmo tempo descansa peças que precisam, e você vai fazendo essa mescla e dando condição de jogo para todo mundo, para na hora que a temporada for funilando, chegando os maiores desafios, tá todo mundo pronto para jogar. Tá muito cedo pra gente ter uma base de time? Na cabeça de vocês, eu acho que a base consegue de montar? Acho que tem, né? A base tem. Você já tem um time titular na cabeça? Eu tenho. É o do clássico, Eu né? tenho. Não, eu não tenho, não. Assim, A Não, princípio, pra mas mim, é eu só claro que mudo tudo uma muda. peça. Eu acho que o do clássico ali é o Acho que o meio primeiro campo esboço. ainda pensa pelo menos uma Então, peça. Eu acho que Isso. não é. pode ser que sim. A questão ali do Eduardo. Então, o Eduardo... O Eduardo é escalado porque o Caio Jorge Jorge não não tem está presente. condições. Então, o Diniz fala isso na coletiva, né? Que ele contava E não com quer o Caio. dizer que o time será com o Caio. Que ele contava com o porque Caio, tem que ele o contava Golaço com o também, Caio correndo por nesse fora. primeiro grande jogo, que era o jogo contra o Atlético. Ele contava com o Caio. Mas eu acho que ele tem peças para mudar até a dinâmica do jogo. Por exemplo, com o Eduardo, o time joga de uma forma. Com o Caio Jorge é outra completamente diferente, é um time mais ofensivo, é um time mais agressivo lá na frente. Tem o Christian, que dá uma qualidade ao meio campo. É a terceira vez que eu falo do Christian, só hoje, hein? Que eu acho que é um cara que vai dar uma dinâmica muito grande para essa equipe do Cruzeiro. E eu espero, né, hoje, caso ele venha jogar, ele venha desempenhar o papel que ele está desempenhando, que é de extrema qualidade. Você tem, Caio, uma base de time montada na sua cabeça? O Cruzeiro jogou 3 vezes, na verdade, na temporada. Como são reforços recém-chegados, você já tem uma ideia de time na cabeça ou ainda não? Eu creio que é o time realmente que começou o clássico, pelo menos a princípio. Eu acho que vai ter uma disputa boa entre Jonathan Jesus e João Marcelo. O Jonathan começou muito bem na temporada. Eu acho que o Jonathan vai se encaixar mais no estilo do Diniz. Zagueiro mais rápido, que tem mais facilidade de defender a área, melhor construção também. Acho que com o tempo, e aí principalmente porque o Fabrício Bruno tá pela esquerda,
eu acho que tem grandes chances do Jonathan tomar a vaga do João Marcelo. Meio campo, como é que você monta seu meio campo? Eu montaria com o Christian. Eu acho que o Christian agrega mais do que o Eduardo. O Christian é um jogador, para mim, mais intenso, que consegue fazer mais funções em campo, mais jovem também, que agrada o próprio Diniz. Então, eu prefiro o Christian. Agora, um outro jogador que dá pra gente falar que mudaria um pouco a configuração do time seria o Marquinhos, né? Sim. Marquinhos, talvez até por conta do Diniz conhecer, seja um cara bastante utilizado. Esse ponta invertido que joga pelo lado direito, que pode dar mais profundidade, é outro que eu acho que pode brigar bem por posição. E faz a recomposição muito bem, né? Exato. Muito bem, Marquinhos, Dudu e Gabigol, seu trio de frente? Então, inicialmente seria o Christian. Eu digo que o Marquinhos é uma opção. O Christian, pra mim, o time dele ficaria igual ao meu. O time dele ficaria igual ao meu. Com o Christian. Enfim. É muita gente boa no banco, Dola. Eu acho que até para ser justo com todo mundo que chegou, todo mundo que está à disposição do Diniz, ele precisa testar mais de uma alternativa e ir variando mesmo para ele sentir, né, da chance dos jogadores mostrarem em campo. Eu acho que a escalação do Clássico ela é uma escalação muito equilibrada, isso é um ponto positivo, e acho que as opções que os colegas trouxeram também são opções equilibradas. A do Caio Jorge eu acho ela um pouquinho mais diferente porque o Caio rendeu melhor perto da área. Então você teria que tirar o Caio Jorge de onde ele realmente entregou um pouco mais, deslocar, pedir um pouco dele para ele se sacrificar um pouco sem a bola, né? Que ele consegue fazer, mas você mudaria o jeito de jogar do Caio Jorge, que foi o melhor dele na temporada passada. Mas também dá para fazer. Mas com o Christian, com o Marquinhos, por exemplo, ou até o Bolassi jogando mais aberto, você consegue também ter um time bem equilibrado, tanto sem a bola como com a bola. Então eu acho que o Diniz tem que ir testando até para isso, para o torcedor também ver esses jogadores em ação, também ter uma opinião mais clara, a gente vai poder avaliar melhor, né? E ele principalmente vai poder avaliar porque tem a velha máxima do futebol de que treino é treino e jogo é jogo. Então se você tem um campeonato mineiro para poder fazer isso, que se faça mesmo e o torcedor tenha a paciência para deixar ele testar. Mas eu não sei, se dentro da ideia que a gente estava falando aqui, de pressão, eu acho que se o Diniz não ganha o campeonato estadual, aí essa pressão... é outra mas coisa. ganhar tá lá na frente. Ganhar tá lá daqui a 2 meses. Não é outra coisa não, é o time. É outra coisa. É outra coisa, HG. Não é. É outra coisa. Ele tem que usar o campeonato estadual para fazer testes. Beleza. E ele vai usar o campeonato estadual para fazer testes. Tá o que eu tô dizendo aqui é linkando o que o Dola falou sobre, não, ele tem que usar, e tem, Everton, ele não tem outra alternativa. Rodada, ele tem Só um que clássico. se ele não ganhar o campeonato estadual, o torcedor vai apontar e dizer, mas também, pô, mexeu o campeonato inteiro, não tem um time definido. Não, você sabe que a cabeça do torcedor é assim. Vamos falar desse, jogando o seu peito. Não, então, agora você tem que se garantir. Eu vou garantir. Vamos lá. Cruzeiro e Atlético jogam, porque você está falando que tem o mesmo sentido comparar a pressão pelo título com o momento agora de fazer mudanças e poupar alguns jogadores da correria do Campeonato Mineiro. Vamos pensar o seguinte, na 7ª rodada tem um encontro entre Cruzeiro e Atlético, correto? Aí o Cruzeiro faz mais uma rodada. Então lá, até a 7ª rodada, o Cruzeiro pode muito bem pincelar alguns atletas que precisa mesmo ser cuidado para não estourar lá na frente, para ser poupados nessas próximas rodadas, entre a 2ª rodada e a 7ª rodada. A partir do momento que tem o Clássico, o Cruzeiro vai jogar o Clássico, mais uma rodada com o time principal, depois mais 2 jogos de semifinal, que ainda são 2 jogos, né? 2 jogos de semifinal e 2 jogos das finais. Ou seja, faz 6 jogos com o time principal empenhado numa reta final e decisiva. Ali a gente vai poder ver um pouco do que é o melhor do Cruzeiro para esse início de ano. A ideia é que o Cruzeiro esteja para as semifinais no melhor momento desse recorte do trimestre. Tô errado? Não tá. Então, o motivo disso seria muito bem eu poupo o Gabigol aqui, eu poupo o Matheus Pereira aqui, eu vou poupar o Mateuzinho. Não é poupar, né, próximo... o controle de carga. É controle. É início de temporada também, gente. Forçar o cara. Nem tem problema, o povo entende. A gente não está conversando com o torcedor que está acompanhando, a gente entende. Quando eu falar poupar, é controle de carga, é programado, é tudo isso que vocês escutam.
Tudo isso que vocês escutam. Então, vou falar segurar. Segura o Matheus Pereira aqui hoje. Segura o Gabigol hoje. Na próxima, Dudu, você vai ficar de fora. Na próxima, Mateuzinho, você também não vai. Tô de acordo. Que segue. Estamos todos de acordo e entendemos que esse é o processo. Agora, a partir do clássico, na 7ª rodada, o Cruzeiro só coloca o time titular e vai até a final. Eu não sei se ele vai fazer isso. Não sei se ele vai fazer isso. De verdade você tem dúvida? Porque ele tem dito que vai usar todo o campeonato estadual para fazer os testes deles, e eu concordo com o Diniz, dizendo bem claro. O que eu estou dizendo, ou tentando destacar, é que no caso do Diniz, por tudo que viveu ano passado, e pelo que... Quer dizer, eu não vou falar desse ano, porque desse ano não dá para avaliar nada do campeonato, que a temporada começou agora. A pressão para cima dele é maior. É isso que eu estou dizendo. Então ele tem que fazer testes. Concordamos. Ele tem que fazer testes. Eu falei que precisa de desempenho. Só que se ele perde, o torcedor vai apontar o dedo. Mas também mexeu demais, fuça demais no time e tal. Para nós entender uma coisa, Eltinho. O torcedor, não que ele não entenda, o torcedor quer resultado. Sim. Ele não quer que o Atlético emplaque mais um título. Então, se perder, a pressão vai ser... Mas isso não tem nada a ver com o Diniz, tá? Atroz. Essa questão do jejum do Cruzeiro não tem absolutamente nada quem tá a ver dizendo com o que Diniz. tem? Não, eu só estou destacando. Não estou julgando o ponto. Eu só estou destacando que não tem nada a ver com o Diniz. Mas ele está, é claro, por conta de ter iniciado o trabalho ainda no ano passado. Como ele disse, a minha pré-temporada começou o ano passado. Perfeito. E ele, com o time que tem, e ele já destacava, Dola, inclusive, que o time do ano passado já tinha qualidade, inclusive, para ter conseguido atingir a Sul-Americana. Ele tem uma pressão, ele tem uma necessidade, mas só não acho justo colocar a questão dos anos que o Cruzeiro não vence o Campeonato Mineiro nas costas do Diniz. É que é uma coisa inevitável, Caio. Inevitável. Não sou eu que estou falando, não é inevitável. Você conversa com o torcedor do Cruzeiro... É curioso isso, o campeonato estadual, na prática não, em tese não vale nada além de um período de preparação, nem dinheiro se ganha com ele, e se rasga jogadores no estadual, e nem dinheiro se ganha com eles. Mas, cara, vai perder para ver. Então, assim, se o Cuca perde, o Cuca tem 1 milhão de desculpas para justificar a derrota. Mas se o Diniz perde, ele não tem muita desculpa. Esse é o ponto que eu estou tentando. Não tem desculpa? Não, o Diniz... Se ele perde o campeonato... Você está falando do jejum do trabalho do Diniz. As coisas são coisas diferentes, depende também mas de que como se as coisas vão encontram. transcorrer ao longo do campeonato. Mas que se encontram. Um pouco de cada coisa. Não, cara. O jejum, vamos lá. 20 o Cruzeiro, 21 é brincadeira, né? É assim, o Cruzeiro chegou. Em 20 ele nem se classifica, em 21 ele se classifica, sabe-se lá como. O trabalho do grande Felipe Conceição é eliminado com 2 derrotas para o América. Em 22, heroicamente, o Cruzeiro chega numa final contra o Atlético, que ganharia o Campeonato Brasileiro, o Copa do Brasil e quase Libertadores. O próprio torcedor do Cruzeiro sabia que o time estava na final, mas precisava de uma espécie de milagre para bater aquele Atlético na final. 23 é o ano que o torcedor esperava o Cruzeiro com um pouco mais de capacidade de brigar pelo título. O Cruzeiro é eliminado pelo América, demissão do Paulo Pessolano. E o ano passado... é, sim, um ano em que o Cruzeiro faz a melhor... Volta-se à normalidade da maior parte da história, que é de Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro não tinha um time melhor do que o Atlético, tá? Não tinha um time que equiparava, mas ele conseguiu fazer um campeonato que ele se classificou em primeiro, ele teve a melhor campanha, ele chegou com vantagem na final, ele saiu perdendo o Clássico na Arena por 2-0, empatou e ainda aumentou a vantagem no jogo da final. Esse, sim, causa uma grande frustração no torcedor cruzeirense. Agora, 20, 21, 22, cara, não é que o torcedor do Cruzeiro falou assim, a gente não quer ganhar. Não, mas é só olhar para a história do que aconteceu, que é essa aqui que eu tô falando. O Cruzeiro não tinha condições de brigar. Esse ano a gente pode discutir. Não, discutir o quê? O Cruzeiro tem plenas condições. Pleníssimos. O elenco do Cruzeiro é melhor do que o do Atlético. Eu concordo com você. E aí, por isso que a carga é maior. Mas o jejum não é na conta do Diniz. Eu não estou falando de jejum. Eu estou dizendo o seguinte, vamos lá de novo, vou tentar. Tudo que aconteceu ali no passado acaba esbarrando no trabalho do Diniz pela responsabilidade de ganhar o estadual esse ano. E o Alexandre Matos traçou como objetivo ganhar o Campeonato Mineiro. Exatamente. E aí vão para o mercado, eu não sei quanto o Cruzeiro gastou, porque muitos jogadores vieram sem que o Cruzeiro tivesse que colocar dinheiro na contratação, né? Mas pega um elenco e transforma um elenco que era inferior ao do rival, um elenco superior ao do rival. Aí ele vai fazer testes... E aí ele vai caminhar para a final. Tudo que acontecer no transcorrer do campeonato, se não
direcionar para um título lá no final, vai ter uma pressão atroz. Você tá falando que você tá querendo dizer que se o Cruzeiro não for campeão, o Diniz cai. Não, mas isso eu já falei Semana passada. É isso, não é isso? Pô, segunda É isso. rodada. É isso. cara. acho que depende de alguns fatores, tá mas bancando cada assim, um cai. Você vai me Tô desculpar. falando isso aqui Você semana vai me passada. desculpar, mas tá muito assim, o astro, sabe? Tá Acho meio que depende- astro. Não, pra não mim. falamos isso aqui depende semana muito. passada? Não, você falou. Isso não foi assunto aqui? Foi então, assunto. E vocês concordaram? Não, eu não Não, concordei. você concordou. Não, E se não for campeão, ele vai Sabe cair. onde que a gente eu não falou sei. isso? Eu não consigo. Sabe onde que a gente falou isso? Lá na rádio? A gente falou Na isso sexta-feira no piloto. No piloto da rádio. É. Então, assim, você acha que não tem uma pressão atroz, cara? Com certeza. E pra mim, se perder o Mineiro, cai. Não que eu Aí, ó, concorde. vai falar com ele. Não briga que eu com ele. concorde. Ou você vai pipocar pro Caio? Cara, Acho que segunda, não, briga com ele lá. Pedro, Você segunda vai pipocar rodada, pro Caio. segunda rodada. Fala com o Caio lá. Segunda Não, rodada olha do pra ele. campeonato. A Olha segunda pra rodada ele. do campeonato, pelo amor de Deus. Não que eu concorde, mas pra mim o contexto Não, mas vai peraí, pesar. peraí. Esse é o ponto. Peraí. Aí Essa Diniz- não, o Diniz HG faz. virou o astro. Aí vou- Ontem ele falou que o Cuca é o que o Atlético precisava. Pô, é janeiro. A temporada termina em dezembro. Como é que você fala isso em janeiro? Que o cara é tudo que o time precisava pra temporada. Pelo amor de Deus, cara. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro volta a jogar no estádio Mané Garrincha, em Brasília, nessa quarta-feira, dia 22. O time celeste enfrenta o Atlético às 19 horas pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O mando de campo é da equipe de São João del Rei, que decidiu mudar o local da partida por causa da reforma do seu estádio. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz deixou 3 grandes nomes do Cruzeiro de fora do jogo. O meio-atacante Matheus Pereira, o atacante Gabigol e o volante Wallace. Com as ausências, Gabigol e Matheus Pereira acumularão 2 partidas fora do Cruzeiro na temporada de 2025. A dupla ainda não entrou em campo em partidas oficiais deste ano. Os dois estiveram juntos no time titular durante os amistosos contra o São Paulo e o Atlético Mineiro nos Estados Unidos. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários qual o placar entre Cruzeiro e Atlético. E se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!